governo presidente Jair Bolsonaro anunciou novos cortes no orçamento da União e as instituições de ensino tentam se ajustar como podem. É o caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cujo reitor tem se reunido constantemente com as autoridades do MEC em Brasília para ver o que pode ser preservado no orçamento da entidade. O reitor da UFRN, professor José Daniel Diniz, é o nosso convidado hoje. Boa tarde, reitor. Boa tarde, Diógenes. Satisfação estar aqui no seu programa. Nem bem tomou posse e já enfrenta um abacaxi desse, né? Abacaxi que está sendo descascado quase todos os meses. Como é que o senhor está resolvendo essa questão do ajuste no orçamento da UFRN? Então, Diógenes, nós estamos atualmente com um bloqueio realmente preocupante no ajuste nas instituições. O nosso orçamento ele é dividido principalmente no orçamento de investimento e naquele orçamento de custeio, que é o funcionamento da instituição. No investimento, nós já estamos com aproximadamente 76% de bloqueio e tivemos a liberação daquela parte não bloqueada somente de 20% até o presente. Então, é bom que o nosso telespectador entenda essa questão do palavreado, né, técnico, porque muita gente falou em corte. Não é um corte total, definitivo desses valores. É um contingenciamento, na verdade, um bloqueio que vai de acordo com a execução orçamentária, né, reitor? Isso. E esse contingenciamento, esse bloqueio, ele é preocupante porque nós não sabemos efetivamente o quanto dessa parte será efetivamente desbloqueada. Então, com relação ao custeio, que é aquilo que garante o funcionamento da instituição, nós temos um grupo de ações que compõe esse custeio. Algumas delas são muito específicas, como, por exemplo, assistência estudantil, onde não houve nenhum tipo de bloqueio. No total, esse bloqueio é de 30%. Mas nessa parte que nós usamos os recursos para, por exemplo, pagar a conta de energia elétrica, pagar os contratos de terceirização, de mão de obra, que é efetivamente o funcionamento da instituição, nós estamos com 38,7% bloqueados. Quer dizer, quase 40%. Quase 40%. Né? E aí, a preocupação grande é quanto efetivamente nós teremos para utilizar até o final do ano. Então, isso tem dificultado muito o planejamento das instituições. Deixa eu entender uma coisa, quer dizer, o investimento, mais de 70%, quase 80% bloqueado. E na parte do custeio mesmo da universidade, do ensino, aí você tem aí um bloqueio de 40%. É isso, grosso modo? Grosso modo seria isso. E liberações até o presente, nós tivemos 58%. Então, de ontem para hoje, tivemos mais uma liberação de 5%. Nós tivemos no início do ano 20% liberados, porque o fato de não estar bloqueado não significa de que nós temos limite de empenho, ou seja, autorização para executar. A nossa autorização de execução até o presente é de 58% do orçamento. Então, tivemos inicialmente 20%, depois mais 20%, depois 8%, depois mais 5% e de ontem para hoje mais 5%. Cada universidade está apresentando suas necessidades e o Ministério da Educação está analisando caso a caso. É isso mesmo? As universidades estão apresentando as suas necessidades. Nós estivemos no MEC para discutir, mas as liberações estão saindo de forma igual para todas. Então, os percentuais do orçamento previsto na LOA, o conhecimento que nós temos é que a liberação está sendo feita de forma igual do ponto de vista percentual. No dia 30, o governo anunciou novo corte, né, aliás, novo bloqueio, da ordem de 350 milhões de reais somente no Ministério da Educação. O senhor já esteve em Brasília para fazer novo ajuste ou está de boa, como diz o Não. Essa parte nós ainda não tivemos a informação porque o bloqueio foi no Ministério da Educação. E o Ministério da Educação ele é bem mais amplo do que as universidades. Então, nós precisamos saber se isso afetará ou não as universidades, né? Porque o orçamento das universidades é somente uma pequena parte do orçamento do Ministério da Educação. Logo que o bloqueio, o contingenciamento foi anunciado no primeiro semestre, houve uma grita geral, houve manifestações de estudantes, professores, a própria reitora anterior, a professora Ângela Cruz, esteve aqui com a gente e falou da possibilidade, inclusive, de cancelamento de aulas, suspensão de vários serviços da UFRN. O que é que o senhor pode dizer nesse momento, já que estamos no segundo semestre? Então,
Nós tivemos a liberação de 58% do orçamento anual, então a universidade continua pagando as suas contas e funcionando. Agora, o que a reitora colocou na época de preocupação é que nós não temos como ficar com 38% daquele orçamento que está previsto para essas despesas que eu mencionei agora há pouco, não podemos ter isso bloqueado e a instituição continuar pagando as suas contas. Então, nós não estamos considerando a possibilidade de paralisação de atividades, porque nós temos um calendário universitário. As aulas em si, né? Elas estão acontecendo, da graduação, exatamente. Né? Agora, nós já fizemos alguns ajustes complicados de serem feitos, porque a Feira de Ciência e Tecnologia nossa, por exemplo, a Cientec, bastante conhecida. Tradicional, iria para a sua 25ª edição, e de uma importância muito grande para o Estado. São muitos alunos do ensino médio fundamental que visitam a universidade, que se inspiram naquele momento, muitas vezes, para querer estudar na universidade, e que nós precisamos cancelar por uma falta de planejamento. Nós não sabíamos, naquele momento, se teríamos ou não os recursos para poder pagar as contas daquele evento. Mais recentemente, nós fomos obrigados a fazer cortes muito significativos também nos nossos contratos de terceirização. E aí é importante colocar aqui, Diógenes, nós sabemos a situação difícil que o país passa atualmente, e as pessoas às vezes se perguntam se as universidades não entendem que precisam também fazer os seus ajustes. E nós entendemos que as universidades já vêm fazendo ajustes desde 2014, que nós estamos tendo, ano após ano, redução de orçamento. Então, são ajustes após ajustes, e aí de 2014 para cá, vai ficando cada vez mais difícil de você fazer cortes. Mas nós fizemos recentemente, nos contratos de terceirização, eles respondem aproximadamente hoje por um pouco mais de 50% de todo o nosso orçamento de custeio. Né? E agora nós fizemos esses cortes. Já dá para fazer uma estimativa, reitor, para o restante do ano? Nós estamos em agosto. Esse semestre está garantido? Esse semestre a universidade não vai suspender as atividades, mas nós precisamos receber os recursos para poder fazer os pagamentos das contas. Os empenhos foram feitos, né? Com 58% do orçamento liberado, nós não temos como pagar todas as contas para o ano inteiro. Como é que está a relação com o ministro Weintraub? Quer dizer, no início da gestão dele, houve muita gritaria, como a gente já falou, houve muito desentendimento, inclusive, com os dirigentes das instituições. Como é que está o clima hoje? Como é que o senhor diria? Olha, nós procuramos ter uma relação com o MEC, sempre uma relação institucional. Né? Então, é uma universidade federal que está procurando o Ministério da Educação para encaminhar projetos e ações relacionadas àquela instituição. De forma republicana. Então, essa é a nossa relação com o Ministério da Educação. E, na verdade, existe uma secretaria específica no MEC que trata da educação superior, que é a CESU. Então, a relação é até mais frequente com a Secretaria da Educação Superior. Mas nós procuramos ter essa relação sempre institucional e menos pessoal. Né? O senhor descarta, então, qualquer tipo de discriminação a qualquer instituição de ensino do país? Porque eu pergunto isso porque naquele início, vamos cortar para punir esta ou aquela universidade por conta de algumas manifestações, inclusive culturais. Diante do que o senhor está vendo, a experiência que está tendo, está vendo alguma discriminação em instituições? O que houve naquele momento, nós tivemos conhecimento de declarações específicas em relação a 3 universidades do país. Rio de Janeiro, se eu não me engano. Me parece que Bahia. Foram 3 instituições, eu não lembro exatamente quais. E houve uma reação realmente da associação de dirigentes das instituições, porque as universidades, elas são e precisam continuar sendo um espaço de amplo debate, do livre debate, livre expressão, porque sem censura. Sem censura, porque sem isso não se consegue construir conhecimento, que é a responsabilidade das universidades. Então a sociedade precisa entender esse ambiente que é o ambiente universitário e que precisa ser dessa forma para que o país continue construindo conhecimento. Apesar desse entendimento seu, os tempos são sombrios e preocupantes para muita gente. Sim. Eu lhe pergunto, que ideia é essa do governo de criar um fundo soberano de conhecimento, de tentar captar recursos privados para financiar as universidades federais?
Então, o governo lançou recentemente, não é, essa ideia de um projeto que denominou de Futurice. Esse projeto, a ideia geral é realmente de uma forma diferente de funcionamento, através de organizações sociais, e com 3 eixos principais. Quais são os 3 eixos? Um eixo seria o eixo de gestão, governança e empreendedorismo, o outro seria de pesquisa e inovação, e um terceiro eixo de internacionalização. O que causou essa preocupação nas instituições foi o fato desse projeto não ter sido construído como sendo resultado, não é, de uma participação, inclusive, das instituições. Então, nós temos muitas dúvidas ainda sobre o projeto. O projeto, ele, na verdade, não é um projeto apresentado ainda ao Congresso, ele é uma minuta, o que foi anunciado para a imprensa, é uma minuta que está em consulta pública. Ou seja, a fase de discussão é agora. A fase de discussão agora, a fase aberta em termos de consulta pública. As instituições, elas precisam discutir, né, para construir um entendimento sobre a participação ou não nesse tipo de projeto, e é isso que nós estamos fazendo na universidade. Nós tivemos a reunião do Conselho Universitário na semana passada, tivemos ali um primeiro momento de discussão sobre esse assunto. Qual foi a reação dessa primeira discussão? Então, as pessoas apresentam várias preocupações de informações que não estão claras no documento, na forma apresentada, e o documento, como eu falei, é uma minuta. Então, nós precisamos conhecer efetivamente aquilo que será encaminhado ao Congresso. Eu penso que as instituições têm que fazer um debate muito amplo, não é uma coisa rápida, e é tradição das nossas instituições trabalhar dessa forma. Né? Há uma ideia até de uso, né? Recursos da Lei Rouanet, né? Existe... A formação desse fundo soberano. Exatamente. Tem a questão do fundo e tem a questão de uma OS para administrar esse fundo. E o que as instituições querem muito entender como seria essa parceria da SOS com a gestão das universidades. Não vai haver quebra da autonomia das universidades? Essa é a principal dúvida? Essa é uma das principais preocupações das instituições e que, na avaliação de muitas, não está claro no documento. Então, essas coisas, elas têm um efeito tão profundo nas instituições, não é? Que eu penso que antes de colocarmos qualquer posição contrária ou mesmo favorável ou parcialmente favorável a alguns pontos, nós precisamos compreender o que está escrito no documento. É o primeiro passo para a privatização do ensino nas universidades federais, que é uma discussão antiga, né, que divide aí direita e esquerda pelo país. Então, essa preocupação colocada por várias pessoas. Para esse documento, especificamente, eu entendo que nós precisamos compreender melhor esse documento, mas, enquanto sociedade em geral, eu penso, Diógenes, que nós precisamos compreender a importância que as universidades federais têm para o nosso país. E como os países fora, mesmo aqueles países que não têm qualquer tipo de viés de um lado ou de outro, como eles valorizam a educação pública, mesmo sendo parte de um contexto como é o nosso caso. Há uma crítica muito forte em relação à produção universitária, na área de pesquisa, por exemplo. O que é que o senhor tem a dizer a respeito disso? O que eu tenho a dizer é que nós precisamos comunicar melhor com a sociedade. Vou lhe dar só alguns dados aqui. Quando se fala em pesquisa, em produção de conhecimento, nós temos dados recentes que mostram que 95% do que é produzido em termos de pesquisa no país vem das instituições públicas. E é bom colocar que nós somos somente 15% desse universo no país. Então, é 15% respondendo por 95% do que se produz em pesquisa. Na inovação, para lhe dar só mais um dado, de tudo que se pede de pedido de registro de propriedade intelectual no país, dos 20 maiores depositantes de patente no país, 15 são instituições públicas, são universidades federais. Então, claro, são números importantes, mas que a sociedade precisa conhecer. Precisa saber. E nós acabamos de ver, eu estou falando de pesquisa, mas nós acabamos de ver aqui uma matéria sobre um projeto de aleitamento na nossa maternidade Januário Cico, que também é da Universidade Federal. E quando se fala em saúde, eu penso que a sociedade inteira reconhece o que é o Hospital Onofre Lopes, a maternidade Januário Cico e a nossa maternidade Ana Bezerra no interior. Eu queria agradecer a presença do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor José Daniel Diniz, aqui no nosso programa. Obrigado. Muito reitor, obrigado. E boa sorte. Muito obrigado pela oportunidade.